meus amigos, irmãos. Mais um dia, né? Mais uma noite, nós estamos reunidos, agradecidos pela oportunidade que nos é concedida pelo nosso Pai e pedindo, como sempre, essa proteção da espiritualidade amiga que nos assiste e que nos acompanha em todos os momentos da nossa existência aqui na Terra. Nós temos que observar que a responsabilidade nossa é grande quando nós adentramos na Terra através da reencarnação para cumprir as nossas missões. Tem pessoas que têm missões grandiosas, como o Divaldo e muitos outros que nós desconhecemos, e tem pessoas que estão começando, engateando nessas pequenas missões que são nos dadas para o nosso aprimoramento moral. Então nós temos que ver que nada dentro da doutrina espírita nos é passado para o nosso conhecimento e para o conhecimento dos demais, mas há em retorno desse conhecimento uma grande responsabilidade em nossos atos e nossas ações. Então, à proporção que nós vamos adquirindo conhecimento dessas verdades espirituais, nós vamos aprendendo a nos conhecer devagarinho, porque é muito difícil nós, quando estamos estudando a doutrina espírita, não ter esse olhar para o que nós estamos aproveitando desses ensinamentos espíritas, que esses grandes espíritos trazem para nós, nos mostrando, através do Evangelho de Cristo, a certeza da imortalidade, a certeza da comunicação com os espíritos, que nós estamos cercados por olhos e ouvidos em todos os momentos da nossa vida. Então é por isso que o nosso mestre pede para que nós possamos vigiar e possamos orar. Sempre e nunca, quando nós estamos em alguma incerteza em relação a algo que nós precisamos resolver aqui na Terra, nos dirigir uma prece ao nosso Mestre Jesus, que é esse governador que nos conduz aqui na Terra, e pedir, mas para isso nós precisamos também, através do aprendizado, exemplificar os ensinos do Mestre em nossas vidas. Então nós vamos falar hoje sobre o homem no mundo. É no capítulo de Sedes Perfeito. É como fala, né? Os irmãos falam, que o Mestre fala, sedes perfeito como o nosso Pai Celestial é perfeito, no sentido de nós buscarmos a nossa perfeição espiritual. Mas jamais nós chegaremos ao patamar de Deus. Mas nós, ainda nessa modificação constante que nós temos, nós vamos alcançar um dia olharmos para o Mestre Jesus. Olhar para ele assim e dizer, Mestre, como Chico, enquanto tantos outros, como Divaldo, que tiveram esse momento, porque foram espíritos que vivenciaram as suas missões de renúncia total de si mesmo. Nós, às vezes, como espírita, achamos que já estamos fazendo demais, porque nós vamos a uma reunião para assistir uma palestra, que é muito bom, porque é através da palestra, através dessa conversação do Evangelho, que nós vamos despertando. E tem muita gente que deixa de vir à casa espírita porque diz, mas todas as palestras espíritas são tudo iguais.
Mas em todo segmento religioso, todo e qualquer segmento religioso em que está nos trazendo instrução para a nossa melhora moral, é repetida. Porque nós precisamos ouvir sempre, e cada pessoa trazendo a mensagem do Cristo interpreta de maneira diferenciada, mas o conteúdo e o sentido é o mesmo. Então nós precisamos mesmo, como nós estamos aprendendo as primeiras letras do alfabeto, que eu me lembro que mamãe disse que o meu irmão, que ele estudava, né, pequenininho, lendo o alfabeto ainda, e perguntava para ela se uma professora estudava mais que ele. Então ele achava que era uma coisa impressionante de tanto que ele estudava. Então, para você ver, iniciando, então, esse processo das letras, que nós é riscado para quem nós vamos cobrir, assim é os nossos sentimentos. Então, o sentimento maior que vai despertar em nós, quando se fala disso aqui, isso aqui é um espírito protetor, de 1863. Isso aqui é uma mensagem transmitida para que nós possamos ouvi-la e entender o homem no mundo. Nós sabemos a dificuldade grande que nós atravessamos aqui na Terra. Não é fácil. Porque nós temos, em primeiro lugar, aprender a nos conhecer. E sempre a gente deixa para depois. Nós só olhamos o outro. Isso é muito natural, a gente olha o outro, primeiro o outro que está ali. Mas fulano é impaciente, não tem paciência, e assim vai. Mas, quando começamos a ver que a reencarnação é a porta que Deus colocou para o nosso regresso à Terra, quantas vezes necessário fosse para nós chegarmos a um momento de raciocínio lógico e de compreensão melhor do mundo espiritual. Porque, a princípio, não tinha muito conhecimento. As pessoas que tinham conhecimento guardavam para si mesmo. E depois foi ouvindo a modificação, foi ouvindo outros temas, outras pessoas chegando com o pensamento voltado para coisas que nós ainda não sabíamos. E daí, como o nosso mestre diz, que não nos deixaria órfãos. Que ele tinha que voltar. Ele precisava voltar. O tempo dele era curto aqui na Terra. Pela nossa indiferença, pela a nossa falta de entendimento e de acharmos, até os mesmos membros que trabalhavam com o Mestre Jesus, achavam que ele veio que ele era um rei, e esse rei ia libertar também, como Moisés libertou as pessoas do domínio, né? Do domínio dos romanos, dos egípcios. Eles também pensavam que o Deus Jesus chegou e nós seríamos libertos dos romanos e daquele povo todo que escravizava aquelas pessoas na época. Mesmo com conhecimento pequeno dessa grande realidade, existiam muitas pessoas, os judeus mesmo, que tinham um entendimento de uma vida futura. Como Sócrates, que trouxe também, né, esse entendimento de que quando ele foi submetido ao veneno, e ele disse que não se preocupava, não mudaria das ideias que ele trazia, dessa imortalidade, dessa vivência na Terra, para uma vivência após a morte do corpo físico, e morreu tranquilamente, deixando os ensinamentos, já mostrando para nós esse advento que veio em 1857.
quando trouxe para nós esse véu que tirou do mistério, do sobrenatural, daquilo que não era mistério, era místico. E ele tirou o véu e mostrou que a união dos espíritos com os espíritos encarnados se processa naturalmente. Naturalmente. A gente observa que esse espírito que traz para nós essa lição do homem do mundo, porque quando se fala seres perfeitos, que nós colocamos a parte do homem do bem, o homem de bem. Se nós olharmos aquele pequeno trecho, que é pequeno esse pedaço do Evangelho, e quando fala o homem de bem tem que ser assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e a gente fica vendo. Quando a gente está na metade, a gente diz, meu Deus, eu não vou alcançar nunca isso. Porque não é possível, é muita coisa. E não está nem na metade, né? Nas leis morais, que é um livro que eu gosto muito de sempre ler, onde ele mostra esse processo, tanto do livro dos Espíritos, como do Evangelho, trazendo que a doutrina espírita veio para nos mostrar esse lado moral da vida. É tanto que o Espiritismo é uma filosofia, porque nós temos ânsia de perguntar e saber. Então ele vem nos trazer na filosofia aquilo que nós precisamos entender. E depois vem a parte da ciência, onde vem a Gênese, que mostra detalhadamente toda a formação da Terra, todo o processo de tudo que nós precisamos adquirir de conhecimento e traz para nós os planetas e tudo. E depois vem o livro dos médiuns, que chega para nós e diz detalhadamente que tudo é muito natural. E quando ele pergunta se nós somos movidos pelos pensamentos de outras mentes, com certeza somos. E é por isso que nós precisamos manter esta nossa condição de aprendiz da vida eterna. Nós seremos sempre alunos. Por mais que nós adentramos no conhecimento espiritual, o conhecimento espírita, porque não só tem tudo isso, tem biologia, tem química, tem física, tem tudo que você buscar dentro da lei da criação do homem na Terra. E nós precisamos, por isso que eu digo, você estuda a doutrina espírita como se você adentrasse numa faculdade e você nunca saísse, seu curso nunca terminasse. Porque a proporção que nós vamos aprendendo, gente, é tão bom aprender. Porque aqui não tem lugares que tem estudar, fazer um grupinho assim, juntar assim, para a gente debater sobre o espiritismo, sobre como é que se move essa lei perfeita de Deus. E então é quando ele fala, porque o sentimento de piedade deve ser, como é que eles falam? Alinhar o coração daquele que se reúne sobre os olhos do Senhor e implora a assistência dos bons espíritos. Então nós pedimos demais e damos pouco. Nós achamos que tudo tem que ser nos dado. Mas quando ele começa a falar como nós vamos, como homens da terra, nos comportar mediante a nossa sociedade. Em primeiro lugar, se nós nos afastarmos para nos recolhermos a um local de silêncio e sem contato nenhum com o ser humano, com os nossos irmãos, nós vamos atrasar nosso adiantamento espiritual. Porque nós precisamos nos agregar, nós precisamos estarmos juntos com os problemas, com as dificuldades,
para ter esse despertamento desse sentimento de piedade para com o outro que ainda está envolvido pelos enganos do mundo, as sensações das ilusões terrenas, que as pessoas deixam de ir a um lugar que é para orar, ajudar alguém e prefere ficar em um local que acha melhor, que vai se divertir, que vai ser bom para ele. Tudo bem, nós precisamos do lazer, mas nós não podemos deixar de seguir com as nossas obrigações, tanto dentro do nosso trabalho, dentro da sociedade em que nós vivemos e precisamos estar dentro dela, pagando os nossos impostos, pagando todos os impostos de IPTU, de carro, de tudo, e precisamos estar junto com essa sociedade que muitas das vezes nos fere, nos cobra, mas se não fosse esse conjunto social, nós não adquiríamos a paciência, a tolerância, a humildade. Então, se eu me isolo, eu oro, me isolando, eu estou perdendo tempo, porque nós somos colocados na casa que precisamos viver, no bairro, na cidade, no estado e no país. Nós nunca estamos buscando aquilo que nós achamos que estamos ali e que é um castigo. Mas o homem, ele, perante a sociedade, os filósofos e muitas pessoas que trabalham sobre a parte mental, é um produto do meio. O homem é um produto do meio onde ele vive. Mas nós precisamos estar dentro desse meio para que, através dos momentos difíceis, nós saímos das dificuldades. Nós aprendermos a, se está chovendo, nos agasalhamos. Se está com sol, esperamos esfriar para passar, para sairmos. E nós temos uma dificuldade muito grande, como fala esse irmão protetor, que é reclamarmos. Nós somos muito queixosos. Nós nos queixamos demais com tudo. Às vezes, a doença do nosso corpo, ela acontece muitas das vezes, não são todas as vezes, porque nada dentro da ciência pode ser definitiva. Porque à proporção que o mundo vai evoluindo, vão chegando novas descobertas, novos desafios para a mente humana, onde ela vai trazer para o convívio dos seus agregados, do seu país, do seu estado, os ensinamentos para que nós possamos sairmos das dificuldades. Antigamente era fogo, antigamente era lenha para que se cozinhasse, o carvão para se cozinhar. Vocês não alcançaram, mas eu alcancei, um período pequeno, mas alcancei. Hoje nós temos todo o conforto que precisamos e reclamamos. Nós não precisamos buscar a lenha, nem comprar o carvão para a gente soprar ou abanar, para que esquente. Ontem um irmão falou uma coisa tão engraçada. Ele estava dando uma comunicação e ele falou o seguinte, ele disse assim, disse assim, olha, não se coloca brasa no fogo que está aceso. E eu fiquei pensando assim, que coisa. Aí depois a gente começa a entender. Nós somos ainda tão, não tão evoluídos, que quando a gente está vendo uma pessoa em discussão, a gente entra na discussão. E quando a gente vê um outro fazendo algo errado, a gente acusa o outro que está fazendo algo errado. Então, se você já está no fogo, por que você vai estar mais brasa, mais carvão?
para queimar mais. O que acontece com a nossa vivência dentro da sociedade é que nós não temos paciência mais com nada. Trânsito está um perigo. Porque nós temos uma pressa tão grande. Porque o que é essa pressa tão grande? É falta de educação mental, de educação emocional. Quando a pessoa começa a adquirir essa educação emocional, essa educação mental, ela vai no trânsito e espera passar. Mas a gente vê em qualquer sentido da vida. E nós temos que observar se alguém está brigando e nós não podemos resolver, se está alguém de fora ou o nosso vizinho, entremos em oração. Para que os espíritos benfeitores que cuidam de todos aqui na terra possam auxiliar aquelas pessoas que estão envolvidas naquela briga, porque ninguém briga sozinho. Ninguém briga sozinho. E a melhor resposta é aquela que nós não se dá. Porque tem pessoas que querem dar a resposta daqui a 1 ano, 2, 10, 20 anos, e quando eu ver essa pessoa, eu vou dar a resposta a ela. E não é assim. A melhor resposta é aquela que não se dá. Então, nós temos que entender exatamente na questão da prece, quando eles falam aqui que a gente tem que crer, mas nós temos que ter a ação na prece. Porque se nós só oramos e não temos a ação, que é o verbo de agir, de você ir, você vai orar sempre, é como diz os monges e qualquer outro segmento religioso que foge à realidade da terra para não se aborrecer. E os irmãos nos falam que isso é uma atitude egoísta. O egoísmo é tão grande que as pessoas, às vezes, têm até condição de hospedar alguém em sua casa, alugando um quarto. E essas cidades maiores, elas fazem muito isso. Tem pessoas que vivem, alugam um quarto e ganham aquele dinheiro, mas tem pessoas que nem isso faz, porque o egoísmo é tão grande que não quer dividir a presença do outro consigo mesmo. Então, nós somos espíritos difíceis demais. D. Helder Câmara, eu já falei até umas vezes aí, ele estava, antes dele partir para a pátria espiritual, ele estava conversando com o rapaz que atende, né? Que no seu nome tem um nomezinho que dá, né? Que dá assistência a eles, que ajuda e tudo. E tinha uma mulher que toda quarta-feira vinha pedir esmola lá em D. Helder, onde o recinto dele ficava. E quando chegava na porta, a moça entrava e ele dizia assim, o rapaz perguntava: o que é que a senhora tem? O que foi? É que minha filha morreu, preciso enterrar. E eu não tenho condição de enterrar. E tá certo. D. Helder falava para ele: vá na caixinha e leve para ela a coisa. E assim aconteceu várias vezes. Foi a filha, foi a tia, e foi o pai, foi vários pais. Mas o pai, pode ser que tenha outro pai. Pode ser outro pai, E quando passou para a mãe, aí o rapaz ficou inquieto. Aí disse: agora é demais. 2 mães? Onde é que tem 2 mães? Que nasceu duas mães? Não, pode ter mãe adotiva, mas 2 mães. Não é, essa moça está ali enrolando. Aí D. Helder disse para eles, e disse assim: dê a ela o direito de mentir. A miséria era tanta que ela mentia para ir em busca de alguma coisa. Então, são almas que já venceram a si mesmo, que vê além da aparência.
Isso aí é no livro que tem o Carlos, que é um rapaz que fez esse livro, que tem essa história. Eu vi ele contando essa história, eu gravei para mim. E para vocês verem que quando nós estamos nos desprendendo da matéria, que o apego é algo que nos isola da bondade. O egoísmo nos impede de dividir nosso tempo, nossa voz, nossos ouvidos para ouvir. E nós ficamos muitas vezes indignados porque mais fulano na porta pedindo e mentindo descaradamente, como é que pode? Dê a ele o direito de mentir. Isso é de você ficar parado e ver um negócio desse. Que alma generosa a dele, né? Então ele disse, nós temos que buscar as nossas virtudes. O homem do mundo, ele tem que trabalhar, que nós estamos dentro da lei do progresso. O trabalho é a única porta na terra que nós temos para desenvolver a nossa fortuna ou o necessário para vivermos. Ninguém vive sem o trabalho. É dado àquele que trabalha a oportunidade de crescimento. Tem pessoas que não trabalham, não por falta de não ter. Se prende no labirinto de não sei, não posso, não consigo, não entendo, não vou saber. Tem pessoas que passam por processos de dificuldades kármicas, vêm com alguma deficiência que não chegam a alcançar aquilo ali. Mas aqueles que têm e não trabalham porque não querem trabalhar, são os que mais dão trabalho à família e dão trabalho à sociedade. Então, como é que eu vou me queixar da minha posição social se eu não fiz aquilo que deveria ter feito? Nós temos que entender, por pequeno que seja o nosso salário, nós temos. De acordo com aquilo que nós fazemos. Se for braçal, é menor. Se for um trabalho intelectual, onde você usa a sua mente, ou em computação, em qualquer coisa, o salário é maior. Porque você tem um desgaste maior psiquicamente. E o braçal, para a gente adquirir o que nós queremos, temos que regaçar as nossas mangas e trabalhar. E tem pessoas que não trabalham e reclamam. Mas tudo isso cabe, como diz os amigos, a Deus julgamento, não a nós. É como diz, se você não puder ajudar, então não critique, deixe. Porque a escolha é do Espírito. Deus não força ninguém. Não tem uma lei, tem a lei da proteção, mas não tem uma lei que vai me conduzir para eu fazer tudo o que a espiritualidade manda para mim fazer. Não. Porque o comando do meu corpo é meu comando. Porque é através do meu espírito, através da minha vontade, através da minha mudança, é que eu vou conseguir transformar esse homem no mundo, para um bom cidadão, uma boa cidadã, um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, um bom empregado, um bom administrador, um grande chefe que comanda não sei quantas criaturas, 20, 200 pessoas, às vezes até 2.000, 30.000 pessoas, em um trabalho gigantesco. Porque o dinheiro em si é sagrado. O dinheiro em si é abençoado. No momento em que a gente deixou de trocar os objetos, começou a surgir as notas. Então a gente não podia mais trocar.
Porque a nossa vida, antes, a gente trocava. Se você tinha arroz, eu tinha macarrão, eu te dava o macarrão e tu me dava o arroz. E assim sucessivamente. Depois começar, através da inteligência, da mudança do homem na terra, começou a haver a cédula, primeira moeda, e aí foi chegando ao patamar de um país, nós achamos que nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Mas qual de nós não merecemos essas dificuldades? Porque nós dizemos, não fui eu que votei, não fui eu que fiz, não fui eu, mas estamos juntos. Aí o amigo espiritual nos fala que tem as chamadas que nós recebemos, não é com a festa. É por isso que quando Jesus disse assim, você vai convidar os estropiados, os que não tem nada, porque os grandes não quiseram vir, porque eles estavam preocupados demais com as suas tarefas de crescimento financeiro. Então mande buscar os outros todos que não estão com nada ali, traga para o festim, traga para essa festa, traga para esse jantar. Ele mandou chamar todos assim, não é isso? Porque quando nós temos uma amizade com uma pessoa, se essa amizade não é uma amizade sincera, é uma amizade por interesse. Muitas das vezes, sem querer, a gente percebe que a gente está querendo aquilo porque daquilo ali vai surgir algo para mim. E o desinteresse é um ponto fundamental para a evolução do espírito, do desapego. Até isso, os amigos nos mostram que a felicidade maior que jamais pensamos ter é aquela em que o indivíduo olha para si mesmo e diz, meu Deus, não feri ninguém hoje. Porque nós ferimos, nós machucamos. E às vezes, por tão pequena coisa. Então, se você não estiver no meio onde você mora, com um vizinho que não é muito legal, ou com um vizinho que é excelente, são tudo conquista. A conquista é nossa. Nós que conquistamos. Porque a lei divina nos protege, mas não dá nada de graça para nós. Porque nós não vamos receber um presente se nós não temos capacidade de agradecer esse presente. Então, nós temos que entender, para que nós possamos chegar a essas virtudes todas que temos, a princípio roubávamos, maltratávamos, batíamos, matávamos friamente. Porque tem gente que não mata com um tiro, mas mata com um trabalho obsessivo no outro. Pede para que a pessoa faça um trabalho obsessivo para o outro. Se o outro estiver nessa linhagem de medo, de temor, de desequilíbrio, ele vai adoecer, não sabe por que adoeceu. Tem aqueles que matam frente a frente, tem aqueles que faz a tocaia, quando você dá as costas, ele mata. Então, existe muita gente, homem no mundo, muito de nós no mundo, que estamos, em vez de fugirmos da sombra, nós a seguimos, porque é mais fácil a estrada larga do prazer, das taças que brilham, que batem, e nós sermos nós mesmos, é difícil. Porque nós precisamos do verniz. Porque se tem tanta pessoa que tem problemas de personalidades múltiplas, tem pessoas que têm um humor, um humor ele é totalmente modificado a segundos. Ora está sorrindo para você, ora faz cara feia,
ora você chega e diz, não fale comigo hoje. E é bom não falar. É bom não falar. Porque a gente às vezes insiste, mas por quê? Foi o que eu fiz? Aí isso irrita mais ainda. É bom não falar, deixa para lá. Porque, como diz os amigos espirituais, às vezes o calar desperta no outro a vontade do perdão. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Não. Ao próximo como a nós mesmos? Não. Nós mesclamos ainda o nosso amor. Porque o nosso amor, ele não está relacionado aos ensinamentos do Cristo. O nosso amor ainda está relacionado ao ter, ao poder, ao exigir, ao dominar. Então, para que nós que vivemos no mundo, nós precisamos entender que tem a virtude da compreensão. Você já não compreendia, mas já compreende, já é um ponto. E se você aprender a compreender, aprende mais fácil a perdoar. Aí nós vamos aprender a paciência, que é a mais difícil. Porque a gente observa mesmo como é difícil, né? Então, para que a gente seja o homem que vive no mundo mais tranquilo, mais feliz, subindo o degrau a cada reencarnação, um a mais, nós temos que ter essa paciência. Mas muitas vezes as pessoas chegam até nós e a gente diz assim, hoje eu não estou com paciência. Então nós perdemos a oportunidade de servir. Aí nós vamos para a parte do ouvir. Tem hora que a pessoa fala tanto, fala demais. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ajudar. Mas nós já temos algumas virtudes. Nós já temos a virtude de nós não roubamos mais. Quer dizer, não roubamos o que é dos outros mais. Mas roubamos de nós a oportunidade de mudança. Porque a gente sempre deixa para amanhã, para depois. Não depois. O depois aqui na Terra é como a morte. Ela chega sem avisar. O depois passa e não volta. Então, para a gente aprender a defender aquilo que nós precisamos defender em nós, precisamos nos conhecer. E quando nós fazemos a lista de defesa da gente, o que é que eu tenho de bom? Se nós agirmos racionalmente, a gente vai ver que a lista é pequena. E se a gente agir emocionalmente, amaciando nosso ego, a gente vai botar que a gente é bom, que é compreensivo, é bacana, faz isso, faz aquilo. Mas, dentro do contexto da vida agora, dessa modificação que está havendo no mundo, para que haja a compreensão de nós, do planeta abençoado em que vivemos e que estamos destruindo. A cada passo nós destruímos um pouco mais. E a gente fala, mas eu nunca arranquei nenhuma planta, você não arrancou agora. Se você está passando a aprovação agora, você arrancou essa planta outra hora. A oportunidade do outro falar. Nós ainda roubamos. Não roubamos objeto, não roubamos o dinheiro do outro. Somos honestos com tudo aqui, mas roubamos essa oportunidade do outro.
quando chega para nós e diz assim, por favor, me perdoe. E a gente diz assim, de jeito nenhum, nem pensar. Trazemos para nós, agora, a encrenca que o outro fez por nós, com nós. Porque ele pediu perdão. Eu não dei, mas ele se livrou. É como Jesus diz, vai, não tornas a pecar. O problema é nós temos uma condição mental ainda tão desfavorável a entendermos que viver é simples demais. Nós é que complicamos. Nós é que modificamos, nós é que achamos. Nós não somos ninguém diante de Deus. Nós somos peregrinos ainda que estamos engateando nessa evolução. Mas estamos vencendo. Existem muitos seres humanos felizes. Porque, como diz, a felicidade da terra, os Espíritos nos diz, vai segundo a necessidade da humanidade. Ninguém vai ser feliz totalmente. Mas a felicidade constante nós não vamos ter num planeta de prova e de expiações. Você tem um aborrecimento no trânsito, você tem um aborrecimento numa coisa que você corta e sai errado, um corte que você dá de não sei quantas peças, você estira, bota médico, quando cortou errado, vai aquilo ali perder não sei quantas peças, que já aconteceu comigo, que eu trabalhei muito nisso. Uma peça que se coisou, perdeu. Aí tem que começar a fazer tudo novamente. Mas são tudo aprendizado. Até aprendermos a não exigir do outro aquilo que ainda não temos. Que é a paciência. Que é a compreensão. Que é a vontade de dizer. Então é como diz aqui, ele diz um trechinho bem pequeno aqui, já no final, ele diz assim, ó, Deus é amor e abençoa aqueles a quem ama santamente. Então nós vamos ter que esperarmos um pouco, porque para alcançarmos o amor de Deus, nós precisamos primeiro nos criticar. Dizer no espelho assim, olha, você não foi legal hoje não, viu, linda assim. Você perdeu uma oportunidade hoje. A oportunidade não volta. A oportunidade, ela segue, batendo na porta de outros que querem essa oportunidade. Assim é o homem na terra. A terra não é mar. O mundo não presta, não, o mundo presta. Nós é que ainda não prestamos. Nós é que ainda não entendemos a grandeza desse planeta abençoado que recebemos. Da alimentação, das frutas, das coisas, das verduras, de tudo que recebemos. Porque se nós plantarmos, nós vamos ter. Não precisa comprar, mas a gente quer colher, quer plantar, quer cavar, quer ter o trabalho de ir lá regar, de ajeitar, até brotar tudo aqui, tomate, cebola, tudo que a gente gosta de fazer um tempero bom, sem problema de agrotóxico e sem problema do rio. Que a maioria dos coentros está por aí, se for por aqui por perto, é tudo do rio. Um rio que se você botar o pé no chão, se não cuidar imediatamente, for para o médico, você morre de cirrose. Mas nós temos que entender o seguinte, para terminar, que já passei até do meu horário. Nós, homens do mundo, humanidade, porque horas estamos de um polo, horas estamos em outro polo. Por isso que às vezes nós não podemos xingar nenhum nem outro, porque nós estamos de um polo e podemos ir para outro polo. Então nós podemos uma hora estar na condição de homem, que tem homem que não gosta, mas é verdade, e outra na condição de mulher.
Então, se eu posso estar em algum polo, se eu adquiri a experiência como mulher e venci obstáculos que deveria manter todo o aprendizado como mulher, aí eu vou passar que eu não quero, né? Mas olha como a mulher também não quer. Eu não quero ser homem. Então, passar para ser homem vai ser difícil. É assim, a gente tem medo mesmo, porque, meu Deus, a maioria dos homens são meninos de bigodes. Dá um trabalho. Mas são bons. Tem bom coração. Tem bom sentimento, como diz os irmãos. Só precisa aprender a viver melhor na terra que Deus nos colocou. Muita paz, meus irmãos.